Hello, my friends. Our English class today is continuous with Unit 5. Only today, using video of our book. Nós vamos continuar com a unidade 5, dando continuidade agora com o vídeo fornecido pelo livro de vocês. Começamos com a unidade 5. Let's start. Vamos começar. Why drugs? Então vamos continuar com a interpretação do texto. Por que drogas? First situation. Let's go. Primeira situação. Vamos lá. We all know that drug addiction is a very serious problem. Então, duas crianças conversando aqui e tal. Nós todos sabemos que o vício nas drogas é um problema muito sério. We all know that drug addiction is a very serious problem. The policeman. How to avoid it? Então, como evitar, como fazer. Next situation. Próxima situação. Perhaps you have been exposed to drugs since you were a small kid. De novo. Perhaps you have been exposed to drugs since you were a small kid. Talvez você tenha sido exposto a algum tipo de droga na época que você era criança ou uma criança pequena. Small kid. Ou desde. Esse índice dá ideia pra gente de desde. Been exposed to drugs since you were a small kid. Perhaps the exposure increased with time. Perhaps not. Perhaps the exposure increased with time. Perhaps not. Talvez a exposição tenha crescido com o tempo ou talvez não. There is a program in some American schools that lists 11 reasons why kids start drugs. Então aqui ele fala que existem uns programas na escola americana. There is a program in some American school que lista 11 razões porque as crianças iniciam no mundo das drogas. Why kids start on drugs. Let's see some situations. Então, first, insecurity. A youngster who desires respect, a sense of identity with his or her friends, sometimes a desire for affection. Como já foi visto no livro de vocês, insegurança, um jovem que deseja respeito, senso de identidade com os amigos ou amigas dele e às vezes um desejo por afeição. The second situation. Second, boredom. Kids who lack excitement or challenge in their lives may see it as their answer. Boredom, que pode ser tédio, né? E caminha também para a depressão. As crianças que têm falta de alguma coisa para entusiasmar ou desafios nas suas vidas podem se tornar, achar que as drogas é a resposta. Third situation. Defiance of authority. A feeling that can be directed against parents, school, friends, or society in general. Então, essa parte 3 é sobre o desafio da autoridade, um sentimento que pode estar diretamente ligado a ir contra o que a gente chama contra a sociedade, contra os pais, a escola, os amigos, a sociedade de forma geral. Fourth,
Quarta situação. Physical and emotional problems. People who take drugs to overcome some sort of pain or stress. Problemas físicos ou emocionais. As pessoas que usam drogas para diminuir a dor ou o estresse. Fifth. Quinta situação. Modeling. This means imitating what your parents do. If your parents take drugs, they are setting an example for you. Então aqui tem um modelo que os filhos seguem dos pais. Por exemplo, pais, professores. Do you know people who are in this list? Você conhece pessoas que, pronome interrogativo, estão nessas listas? Nesse caso ele fica are you yourself in this list? Você mesmo está nessa lista? Lembre que yourself é quando fala coisas de você mesmo. Talk to your friends, discuss, and most of all, watch out. Converse com seus amigos, discuta, não brigue, né? Discuta, faça discussões e, melhor de tudo, preste atenção, não use. Cuidado, watch out. A segunda parte é sobre a grammar, interrogative expressions, as expressões interrogativas. Aqui apareceram algumas no texto de vocês no vídeo. Let's start with how many. Quantos? No caso aqui, Opa. How many. Quantos, sempre usado no plural. How much. Quanto, sempre usado para substantivos no singular. How old, o que nós temos agora, qual a idade, que a gente traduz em português a maioria das vezes com quantos anos. How tall, relativo à altura, mais usado para pessoas. Qual altura é fulano de tal? How tall is he? Qual a altura dele, por exemplo. How big, quão grande. Então isso aqui a gente normalmente não usa para pessoas, usa mais para animais. How big is the elephant? Quão grande é o elefante? How deep? Normalmente usado para lagos e rios ou buracos. Qual a profundidade? Next. How long pode ser qual distância? How often? Com que frequência? How often do you have English class? Com que frequência você tem aula de inglês? How large? Qual a largura? Qual o tamanho? How far? Qual a distância em relação de onde você está até onde você quer chegar? Esse how far pode ser usado também de um lugar a outro. How far is Natal to receive, for example. What kind of food do you like? Que tipo de comida você gosta? Aqui a gente tem o what kind of food. O auxiliar só vai aparecer lá colado no sujeito. Italian food, comida italiana. Where were you last night? Cuidado nessas duas palavras. Aqui nós temos o pronome interrogativo where e aqui o verbo to be no passado were. Pronúncia where, were. Where were you last night? Onde você foi na noite passada? Onde você estava a noite passada? I went to Adrian's party. Eu fui para a festa do Adrian. Who is playing the guitar? Quem estava tocando violão? Ou quem está tocando o violão? Lucas. Next situation. Agora sobre preços. Which color do you prefer? Nesse caso ela começa com o pronome interrogativo which, que também significa qual, a mesma coisa que what.
Só que ele só pode ser usado quando você der opções para a resposta. Which color do you prefer? Blue or red? Que cor você prefere? Azul ou vermelho? I prefer red. Eu prefiro vermelho. Next situation. When was party? Quando foi a festa? Então note que aqui tem o verbo to be was, que em algumas situações a gente traduz como foi. Last night, ontem à noite ou noite passada. Next. How many times have you seen this film? How many? Quanto? Quantas? How many times? Quantas vezes? Quantas vezes você viu este filme? About 5 times. Cerca de 5 vezes. Lá vem uma com how much. How much quer dizer quanto. How much is the car you are going to buy? Quanto é o carro que você está querendo comprar? How much is the car you are going to buy? It's very expensive. É muito caro. Next situation. How often do you go to school? How often, com que frequência, do you go to school? Você vai para a escola? The answer, a resposta é every day, todo dia. Next situation, how deep is the river? How deep is this river? Qual a profundidade deste rio? I don't know. Nem eu. Eu não sei. And the first? How tall I am? How tall am I? Qual minha altura? Ou quão alto eu sou? You are 170 meters tall. Note que aqui ele coloca o Mzinho de meters e o tall da palavra altura. Você está com 1,70 m de altura. This is our English class. Então essa foi nossa aula de inglês utilizando o vídeo do livro. Espero que tenham conseguido entender. Bye bye, see you then. Vejo vocês depois.